Domingo, 3 de novembro. Verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Humildade. João Batista testemunha novamente. A lição 2 descreveu como o testemunho de João Batista levou até Jesus os primeiros discípulos, André e João, Pedro, Filipe e Natanael. Seria de se esperar que o próprio João Batista, tendo dado seu testemunho, saísse de cena, mas ele reaparece diversas vezes no Evangelho de João. Ouça João 3, 25 a 36. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Pergunta 1. Como João Batista se compara com Jesus? Surgiu uma discussão entre os discípulos de João Batista e um judeu a respeito da purificação, provavelmente tendo a ver com a eficácia do batismo. É interessante observar que quando os discípulos de João se dirigiram a ele, sem dúvida para tentar resolver a questão, mencionaram Jesus dizendo: Está batizando e todos vão até ele. Não é difícil ler nas entrelinhas. Eles tinham inveja de Jesus por causa do mestre deles e por causa de si mesmos. Seria muito fácil para João ceder à inveja, mas ele não o fez, porque sabia qual era a sua missão. Em vez disso, lembrou aos seus discípulos que jamais tinha afirmado ser o Cristo. Pelo contrário, ele veio apontar para o Messias, preparar o seu caminho e ser uma testemunha dele. Usando a ilustração de um casamento, João Batista se autodenomina amigo do noivo, tendo Jesus como noivo. A noiva, portanto, seria o povo de Deus. Então, em palavras que revelam a verdadeira grandeza de João, ele diz: Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3, 31 a 36 continua a comparação entre Jesus e João Batista, mostrando a superioridade do Messias sobre seu precursor. A ideia de testemunho é enfatizada novamente pelo testemunho de João, que aponta para Jesus. Os que recebem esse testemunho e creem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que não o recebem permanecem sob a ira de Deus. Isso é o que diz o texto. Deus ama o mundo e enviou seu Filho para redimir o mundo. Mas aqueles que recusarem a dádiva que lhes é oferecida terão de pagar a pena pelos seus próprios pecados, a morte eterna. Como podemos aprender a lição de humildade diante de Deus e das pessoas? O que podemos aprender com o exemplo de João sobre humildade?